Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Dr. Rodrigo Gasparini, sou médico gastroenterologista e hoje vamos começar uma série de 3 episódios sobre um tema que afeta milhões de pessoas no mundo todo, as doenças inflamatórias intestinais. Talvez você já tenha ouvido falar de retocolite ulcerativa ou de doença de Crohn, ou até conheça alguém que convive com essas condições. Mas afinal, o que tudo isso significa? Neste primeiro episódio, eu vou te explicar de maneira simples o que são as doenças inflamatórias intestinais, quais os principais sintomas, como elas impactam a vida das pessoas e por que é tão importante falar sobre esse assunto. As chamadas doenças inflamatórias intestinais, que também podem ser chamadas de DII, são condições crônicas que causam inflamação dentro do intestino. E aqui já vale destacar 2 palavras-chave: crônica e inflamação. Crônica significa que não se trata de algo passageiro, como uma intoxicação alimentar ou uma infecção intestinal comum. Estamos falando de doenças que acompanham o paciente por longos períodos da vida, com fases de melhora e fases de piora. E inflamação significa que o próprio corpo, mais especificamente o sistema imunológico, começa a atacar o intestino como se fosse um inimigo. Essa reação exagerada gera um processo inflamatório contínuo que machuca a parede do trato digestivo e causa diversos sintomas. As 2 principais formas de doença inflamatória intestinal são a retocolite ulcerativa, que afeta basicamente o intestino grosso e o reto, e a doença de Crohn, que pode atingir qualquer parte do tubo digestivo, desde a boca até o ânus, mas costuma aparecer com mais frequência no intestino delgado e no colo. E como essa inflamação se manifesta? Quais são os sintomas que fazem o paciente desconfiar que algo não vai bem? Um dos sintomas mais comuns é a diarreia frequente. E não estamos falando de uma diarreia que dura 2 ou 3 dias como numa virose, mas de evacuações repetidas que podem durar semanas ou meses. Muitas vezes essa diarreia vem acompanhada de muco ou sangue, o que assusta bastante o paciente. Outro sintoma frequente é a dor abdominal persistente. Essa dor pode variar de intensidade, às vezes aparecendo na forma de cólicas, outras vezes como uma dor mais difusa, que incomoda o dia todo. Além disso, é muito comum ocorrer perda de peso involuntária, mesmo sem dieta, porque a inflamação interfere na absorção dos nutrientes. O paciente pode também sentir fadiga, aquele cansaço importante que não melhora com o descanso, causado tanto pela inflamação em si, quanto pela perda muitas vezes não percebida de sangue nas fezes. Vale lembrar que os sintomas não são constantes. As doenças inflamatórias intestinais costumam ter períodos de crises, chamadas de surtos ou flares, e períodos de remissão, quando o paciente pode ficar semanas ou meses sem sintomas. Essa alternância entre melhora e piora pode tornar o dia a dia bastante imprevisível. Agora, imagine o impacto disso na vida de uma pessoa. Pense em alguém que precisa ir ao banheiro 10 vezes por dia ou que tem dor abdominal constante. Essa pessoa pode ter dificuldade em manter o ritmo no trabalho, pode faltar na escola ou na faculdade, pode evitar sair de casa com medo de não encontrar um banheiro por perto. O impacto não é só físico, mas também emocional. Muitos pacientes relatam ansiedade, insegurança e até isolamento social. Alguns evitam contar para os amigos ou colegas de trabalho sobre a doença, com medo de preconceito ou de que não seriam compreendidos. E apesar desses desafios, é importante destacar que existem tratamentos eficazes. Nas últimas décadas, tivemos avanços enormes com os medicamentos biológicos que conseguem controlar a inflamação de maneira muito mais precisa. Com o acompanhamento adequado, muitas pessoas com doenças inflamatórias intestinais conseguem levar uma vida produtiva, estudar, trabalhar, viajar, praticar esportes normalmente. Mas afinal, por que estamos falando cada vez mais sobre doenças inflamatórias intestinais? Em primeiro lugar, porque elas estão se tornando cada vez mais comuns. Estimativas mostram que milhões de pessoas no mundo convivem com doenças inflamatórias intestinais e no Brasil o número de diagnósticos vem crescendo nos últimos anos. Parte disso se deve ao fato de hoje termos mais recursos para identificar a doença, mas também pode estar relacionado a mudanças no estilo de vida, na alimentação e no ambiente em que vivemos. Outro motivo é o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo a doença é identificada, mais cedo o tratamento pode ser iniciado e maiores são as chances de se evitar complicações. É claro, falar sobre isso ajuda a reduzir o preconceito e a desinformação. Muita gente ainda confunde DI com problemas mais simples, como intestino irritável ou nervosismo, quando na verdade estamos lidando com doenças que precisam de acompanhamento especializado. Neste primeiro episódio, você conheceu de forma geral o que são as doenças inflamatórias intestinais, condições crônicas que causam inflamação no intestino, trazendo sintomas como diarreia, dor abdominal, perda de peso e cansaço. Também vimos como elas afetam não só o corpo, mas a vida social e emocional dos pacientes.
No segundo episódio, vamos falar em detalhes sobre a retocolite ulcerativa e no terceiro episódio sobre a doença de Crohn, como surgem, quais os sintomas mais característicos, como é feito o diagnóstico e quais são os principais tratamentos disponíveis. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os próximos episódios. Informação é saúde e junto podemos levar conhecimento a mais pessoas. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.